Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do VNS Futebol. Seguinte dia de Brasileirão, dia da 15ª rodada, jogo recuperado do Brasileirão. Jogo que estava atrasado por conta da presença do América Mineiro na Sul-Americana. Agora a gente repõe esse jogo aqui na tela do VNS Futebol para vocês. Antes, rápido recado, ao final do vídeo vocês já sabem, dois cards aqui na tela. Um é justamente a playlist do Campeonato Brasileiro e o outro nada mais é do que o YouTube escolhendo o melhor vídeo deste canal para você. Então você já sabe que você vai gostar do vídeo, porque o YouTube conhece você e conhece o nosso conteúdo, então vai dar esse match muito legalzinho, muito gostosinho entre conteúdo e você. Então, por favor, esteja ali presente assistindo também a este vídeo, beleza? Bora lá para a análise. Seguinte, primeira parte que é importante entender. Quando a gente for para as partes de posse de bola, que é o que a gente geralmente analisa primeiro aqui, você tem por passe uma vantagem do Vasco, por progressão uma vantagem do América. Então vamos atentar a esses dois critérios primeiro para a gente entender o estilo de jogo das duas equipes em função do mando de campo, tá? Porque isso vai ser muito importante. Quando a gente for entender as duas equipes em função do mando, você até vê o Vasco um pouco mais de passe trocado do que o América. O grande ponto é que a diferença não é exorbitante, não é grande demais, ou seja, é 50-50 de posse de bola basicamente. O grande ponto é que dentro dessa posse de bola do América, ele progride mais em campo do que o Vasco, ou seja, ele ganha mais metros do que o Vasco. Tá? Isso é importante a gente entender essa relação, que essa relação, como a gente já mostrou aqui no canal, vai ser justamente aquilo que vai dar sentido à posse de bola, principalmente nesse momento. Quando a gente for para o ataque, ou seja, essa equipe foi lá, ficou com a posse da bola, fez um ataque mais rápido, o que ela consegue de finalização? Quem leva vantagem? Leva vantagem a equipe do América. E na hora de converter para gol, quem leva vantagem? O América de novo. Iago, então o jogo é do América. Você está falando para mim que todos esses momentos o América progride mais, chuta mais e converte mais, o jogo é do América, né? Não. Por quê? E aí a gente precisa entender as diferenças. Quando você chuta mais, como é o caso do América, eu estou suando pra caramba por causa do calor de São Paulo, tá? Então me perdoem ao longo do tempo, por conta da careca eu terei que limpar aqui algumas vezes. Com relação a essa parte, você tem o seguinte, a diferença de chute não é tão grande, 25-17, não é tão grande, nenhuma das duas equipes chutam muito. Quando você vai para a conversão do América é 8, a do Vasco é 7, ou seja, ninguém tende a converter muito gol. Então nesse cenário que ninguém tende a converter muito gol, por mais que você tenha essas vantagens, as vantagens não são tão grandes assim. E aí quando você vai para a parte da defesa, você tem um América que até pressiona um pouco mais, mas também não é uma grande pressão. Ou seja, não é um cenário onde o América vai estar pressionando, recuperando essa bola. As duas equipes jogam com linhas baixas, não marcam tanta pressão assim. E aí você consegue entender que na hora de defender a finalização adversária, há uma vantagem para o América no bloqueio e para o Vasco na defesa, ou seja, tudo muito equilibrado. Você não tem grandes diferenças na posse e na forma de obter essa posse, você não tem grandes diferenças nem na finalização, nem na defesa. O que isso gera? Por mando de campo, 45 de overall a 43, ou seja, grande chance de empate entre as duas equipes sem gols. Tá? Quando você vai para o estilo de jogo, as duas equipes sobem de nota, ou seja, o América vai melhor contra equipes do estilo do Vasco, e o Vasco também vai melhor contra equipes do estilo do América. O grande detalhe é que nesse confronto por estilo, o Vasco leva essa pequena vantagem. Ainda é empate, mas há uma grande chance de, por estilo, pender um pouco mais para o Vasco e por mando, perder um pouco mais para a equipe do América. Aí você tem tudo muito equilibrado. Tá? Vamos também entender essa mudança de comportamento. Tá? E aí no caso da equipe do América, a gente percebe o seguinte, não muda. Tá? Você não tem grandes mudanças na parte ofensiva, em como se joga, ou seja, a equipe da América vai jogar contra o Vasco da mesma maneira que vai jogar contra o Flamengo, entregando a posse de bola para o adversário e explorando o contra-ataque. Então você tem, dentro dessas equipes de grande posse ou de pouca posse, o mesmo comportamento em tese do América. Por mando de campo, também muito parecido. Tá? E aí o que muda para ter aquela mudança do overall ali, para ter aquela variação? Basicamente você tem um aumento do bloqueio, jogando em casa, e você tem uma queda da defesa. Essa queda e esse aumento faz com que o overall tenha ali uma elevação no caso do América. Tá? Então assim, é uma equipe que não tem tanta queda na defesa, mas tem um aumento muito legal no bloqueio, você evita o gol adversário
mais vezes também, tá? Além disso, quando a gente vai olhar o Vasco, aí sim o mando faz uma diferença boa, né? Você tem aqui por mando em laranja e você tem em azul aqui o perfil contra equipes parecidas com a América. Você vê que tem um aumento, você aumenta a passe, aumenta a progressão, aumenta a velocidade de recuperação, então você tem essas características. Aí, então isso aqui é bom para o Vasco? De fato é. Por quê? Porque a gente vai ver que nesses aumentos também aumenta a finalização. Então assim, é um índice positivo de fato. Você tem ali um aumento também do bloqueio e uma queda da defesa. Quando chega aqui na taxa de conversão, aí é o grande ponto, se mantém basicamente o mesmo. Então você tem um aumento de tudo isso e aí você aumenta a sua chance de vitória ou de conseguir um overall maior basicamente por um motivo, tentativa e erro. Eu chuto mais vezes certo ao gol, tenho uma taxa de conversão igual a que eu tinha, só que eu chutei mais. Por chutar mais, faço mais gols ou tendo a fazer mais gols, tá? Favorito nesse confronto? Nenhuma das duas equipes. O grande resultado possível seria um empate entre América e Vasco. O grande detalhe, quem fizer o primeiro gol. Aí, você sempre bate nessa tecla do primeiro gol. Por quê? Porque se as duas equipes não tendem a converter o primeiro gol é muito importante para ditar estrategicamente o jogo. Então, se o Vasco faz o primeiro gol, o América precisa sair das suas características. Se o América faz o primeiro gol, o Vasco precisa sair das suas características. E aí tudo isso vai colaborando ou não para as equipes criarem estratégias vencedoras, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima.